vergonha, problemas de dicção, paixão, tudo isso faz companhia a essa história. Hoje contaremos a história de Marcos. Marcos tinha seus 26, 27 anos, estava mais ou menos encaminhado na vida, fazia faculdade, era estudante, tinha lá já tudo bem encaminhado, seguia a carreira do pai, provavelmente seria ali um advogado ou um promotor, era muito bem de vida. Ele conheceu Viviane. Viviane, uma mulher muito bonita, loira, olhos azuis, mas muito inteligente também. Porém, ela tinha um defeito, que era a sua fala. Viviane era fanhosa, não conseguia falar direito, falava meio arrastado. Não tem a personagem Pops do Chaves? É assim mesmo que ela falava. Tinha aquela voz assim meia arranhada. E ele tinha muita vergonha disso. Então, eles conversaram e tal, começaram ali um namoro. Só que ele falava assim, ó, Viviane, não fala comigo enquanto estiver na presença dos meus amigos, dos meus pais, de qualquer pessoa. Eu não gosto dessa sua voz. Se quiser namorar comigo, vai ser assim. Viviane, muito carente e tal, meio assim, com a autoestima baixa, decidiu ficar com Marcos. E Marcos, então, levava a namorada para os eventos públicos, ia nos barzinhos, mas era sempre ele que tinha a voz. Ela não podia falar nada. Se ela queria pedir alguma coisa, ela tinha que falar com ele. Viviane, o que você quer? Você quer uma coca, um guaraná? E ela falava lá com ele, escrevia, fazia algum outro tipo de gesto. Quando foi conhecer a família, nem preciso dizer. Pessoas perguntavam, será que o Marcos já no namoro que está querendo mandar nela? Ela não fala, não tem voz, o que é o problema dela? Ela é muda? Até isso chegaram a perguntar. Ela não falava, o pessoal queria, isso começou a despertar certa curiosidade. Por que Viviane não falava? Ela apenas dava um sorriso, ela fazia sinal de positivo, negativo, se comunicava como se fosse uma muda quando estava perto de Marcos. E Marcos, meio que ficava, eles namoravam, tinham aquelas coisas e tudo, mas o que aconteceu? Chegado uma certa hora, o namoro durou um certo tempo e ele decide a pedi-la em noivado. Então ela aceita o pedido dele e tal, meio assim, meia tímida, sem falar, porque a condição era aquilo, ela não falar, ela apenas ficar lá, dar um sorriso, demonstrar os seus sentimentos através de sinais ou através de atitudes. Assim seria a regra para esse namoro. Ele tinha muita vergonha dela falar em público e de repente eles descobrirem. O apelido dela, como na infância, era lá vai a fanhosa, lá Pops do Chaves. Era assim que acontecia. E ela simplesmente não falava em lugar nenhum. Mas era a pessoa mais inteligente da classe. Tirava boas notas, sabia de tudo. Nas provas, não vou dizer, a menor nota que tirava era um 8,5. Assim era a Viviane. Marcos, porém, nunca foi uma pessoa muito dedicada. Às vezes passava raspando, mas conseguiu vencer na vida. Um certo dia, estavam com os familiares e tal, chegavam lá naquele almoço de família e sempre surgia a mesma pergunta. Marcos, tua namorada é muda? Por que tua namorada não fala? Ela é tímida? Por causa disso. E Marcos dava sempre uma desculpa. Aí, para alguns ele falava, não, é que ela é de uma religião que nesse dia da semana ela faz aquele jejum de palavras, no qual a pessoa fica o dia inteiro sem falar nada.
Não, é porque ela teve um probleminha. Para cada pessoa ele dava uma desculpa diferente. Ela tem um probleminha aqui na garganta e não sei o que, e por isso ela não consegue falar. Ah não, para outros ele até falava que ela era muda, que ela não falava, simplesmente, para não dizer que ela era fanha. E um certo dia estavam todos lá, ele armou lá um almoço em família, chamou a sua namorada e tal. Todo mundo estava reunido lá, primos, amigos do casal, pais, os pais dela, os pais dele. E os pais dela também já sabiam desse problema, que todo namorado que ela arrumava dava essa mesma condição. Você não pode falar em público. E a menina às vezes ficava até meio acanhada por causa disso daí, de não poder falar porque ela era fanha. Um certo dia eles uma caixa dessas que tem aliança ali para pedi-la em casamento. Isso já com 5 anos juntos, ele abre a caixa, começa a dizer uma meia dúzia de palavras bonitas para galantear a moça e diz assim: eu estou pedindo você em casamento, e começa a falar aquelas frasezinhas prontas, românticas. E ela começa a ficar derretida, como ela era loira, branquinha, ela ficou mais vermelha que um pimentão quando ele falou aquelas palavras bonitas. E aí ela não resistiu. E ela disse em alto e bom som: Marcos, você é tão romântico. Daquela maneira fanhosa. E ele, na mesma hora, ele se enfureceu com a menina. Falou: mas eu pedi para você não falar nada. E aí a família toda se surpreendeu. Falei: Marcos, você nunca disse que sua namorada era fanhosa, por que você mentiu pra gente? Falou, e Marcos perdeu a amizade com praticamente todo mundo por causa dessa mentira. De ter falado para algumas pessoas que ela é isso, que ela faz jejum de palavra, que não sei o que. Viviane, desde aquele dia, já não sai mais de casa, começou a ter vergonha de si mesmo por causa da sua voz. Familiares dizem: você nasceu assim, isso não impede você de ser uma pessoa saudável, inteligente, você é uma pessoa muito boa, você não precisa ter vergonha disso. E é assim que estão hoje em dia. Ele que tinha vergonha da sua namorada fanhosa, um certo dia aconteceu o pior com ele. Ele sofre um acidente. E acidente esse que o deixa tetraplégico, sem os movimentos do corpo. Hoje em dia Marcos está na cadeira de rodas, não pode andar, tudo depende dos outros. Está assim, enquanto sua ex-namorada fanha está aí se divertindo, hoje já está de casamento marcado e ele hoje depende dos outros para que os outros façam as coisas. Isso é até onde eu sei nessa história o que aconteceu entre esse casal. Fala pessoal, belezoca? Aqui quem está falando agora é o Carlos Blanco. Bem, que história inusitada essa daí, né? O cara tinha vergonha da namorada porque ela era fanha. Gente, a vida é feita de escolhas. Não tem como eu dizer aqui: eu gosto muito de você, mas o teu defeito é tentar maquiar as coisas. Tudo que é construído em cima da mentira dá errado uma hora. Uma certa hora a casa cai, desmorona, a muralha desaba. E aí? O que adiantou mentir? Ainda ontem, não sei quando essa história vai pro ar, a minha amiga Priscila Sancio contou uma história similar a essa. Só que lá a menina estava marcando encontro pela internet, só que ela era obesa e sentiu vergonha disso, mandou uma foto aleatória. O cara, naturalmente, quando descobriu a verdade, falou: ó, se a gente for se encontrar, vai ser só para amizade. E eu acredito que depois dessa ele não vai querer nada com ela, com toda razão. Gente, a vida é feita de escolha.
Ele poderia ter simplesmente falado, não, você é muito bonita, mas eu não... Teve um negócio aí que eu não gostei, então é só amizade. Ou então, sei lá, não, nós vamos namorar, mas tudo bem, eu vou gostar de você como você é. Mas não foi assim, ele tentou impor isso aí a ela, que é algo que ela deveria ter cortado logo de começo. Não, peraí, você gosta de mim, mas não gosta de mim do fato de eu ser fanhosa? Ou de eu ser muda, de eu não sei o quê, não sei o quê. Isso aí é uma coisa que ela devia ter cortado também, porque se crescesse, imagina no casamento ela ter que fingir que não fala só para ter que agradar os outros. Ia dar ruim isso daí, com toda a razão. Bem, eu vou ficando por aqui. Comenta aí o que você achou disso. Se a vida realmente deu um justo castigo para ele, porque ele de tanto ter vergonha da namorada fanha, ele acabou hoje tetraplégico. Tetraplégico, né? Não sei se é assim que se fala. Acabou tetraplégico e hoje em dia depende dos outros. E ela apanha, vai estar quase casando com alguém que provavelmente aceita ela do jeito que ela é. Comenta aí embaixo o que você achou dessa história. Mande sua história para esse e-mail que está aqui em cima. Abração aí a meus inscritos, Maria Blaia, Priscila Sansi, Maria Angélica, Paula Balt, todos. Né? Silvia Martins também, eu conheci, adorei ver sua live ontem, né? Foi maravilhosa. Entre outras, é isso aí. Pastora Vanderluce também, ó. Abraço também, que adoro assistir suas lives, seus vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima.